Na aula de hoje do professor Marcelo César, o tema será os critérios de avaliação de língua portuguesa na escola. Entre os tópicos abordados estão objetivos da avaliação, o papel do professor, literatura na escola. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, vamos apontar alguns critérios da parte da avaliação, da língua portuguesa, tomando como base o documento dos parâmetros curriculares nacionais. No segundo bloco, apresentaremos uma tecnologia no ensino de leitura, um software educativo. E no terceiro bloco final, vamos discutir um pouco a questão da literatura na escola. Para a gente começar, eu vou mostrar para vocês alguns tópicos que foram discutidos na aula passada. Então, por exemplo, os PCNs, nós discutimos que é um documento norteador da prática pedagógica, aquele documento que norteia, que apoia, que orienta a prática do professor. Discutimos também a questão dos conteúdos de língua portuguesa, como modalidades organizativas dos conteúdos, são as atividades de uso, reflexão e uso. Discutimos também a questão do papel do professor, Qual é o papel do professor? O professor tem um papel de planejar o ensino com clareza, Quando ele estabelece os critérios, utilizando-se da contextualidade. E também discutimos algumas atividades de reflexão sobre a língua, que são algumas atividades pontuadas, como, por exemplo, a produção textual, a revisão, a ortografia e a pontuação. Todos estes conteúdos de pontuação, ortografia e revisão, a gente viu no texto como uma unidade de análise. E a avaliação, ela é processual, ou seja, ela é um processo e nunca um fim. Veja, a gente tem a ideia, ou seja, a gente tinha a ideia, a escola tinha a ideia de que avaliar era simplesmente verificar o que o aluno acertou ou errou, no final do processo, atribuía-se uma nota para esse aluno. Isso era muito complicado. Por quê? Porque ao atribuir a nota, era como se eu já selasse o destino do aluno em bom ou ruim. Nesse sentido, nesta questão, nessa concepção de avaliação, ela passa a ser simplesmente tradicional. Eu verifico a quantidade de acertos ou erros que o aluno obteve. E agora a avaliação, ela tem um outro caráter, ela tem um caráter que é um caráter processual, ela é contínua, ela se dá no processo. Vejamos, ela também é formativa, ou seja, é aquela, olha que interessante, que está a serviço da aprendizagem dos alunos, Ela aponta quais são as necessidades que o aluno precisa avançar ou precisa melhorar, E ela também permite ao professor verificar quais os avanços e quais as dificuldades que os alunos apresentam. Quer dizer, a partir disso, o professor vai fazer o quê? Ele vai replanejar o seu ensino, ele vai investir para que os alunos possam sanar essas dificuldades. Por isso é que ela está a serviço da aprendizagem dos alunos. E também, esta avaliação, que é a avaliação formativa, ela serve para quê? Para apontar o que o aluno aprendeu e não para classificá-lo, em um padrão pré-estabelecido.
Isso é muito importante, porque a avaliação ela tinha esse caráter anterior. Apontava o aluno como médio, fraco, bom, ruim, depois classificava, agrupava esses alunos, né? A classe dos fortes, a classe dos medianos. Quer dizer, a avaliação ela tem que ter um outro caráter, ela tem que estar mesmo a serviço da aprendizagem dos alunos para possibilitar o avanço na aprendizagem. Então isso é uma questão muito importante e que tem que ficar claro em língua portuguesa. E a avaliação, ela tem alguns objetivos importantes, né, que o professor tem que estar sempre atento. Então, um deles é diagnosticar as necessidades dos alunos. Quais são as necessidades dos alunos, né? O que eles precisam naquele momento. Então, a avaliação, ela tem este caráter mesmo de diagnóstico, né, de apontar primeiramente, quais são essas necessidades? Ela também orienta, né? Ela serve também para orientar o planejamento do professor. É lógico, a partir das necessidades dos alunos, o professor vai replanejar ou planejar ou orientar o seu planejamento, né? Ela também tem um outro objetivo que é de detectar quais conteúdos, isso é uma coisa muito legal, que não ficaram claros e que precisam, né, ser retomados. Quais os conteúdos que não ficaram claros, que não foram bem assimilados e que precisam ser retomados? Olha, a avaliação também ela tem um objetivo muito sério, porque se ela é um instrumento que serve para diagnosticar, orientar o planejamento do professor e detectar quais os conteúdos que não ficaram claros, ela valida ou não a metodologia adotada pelo professor. Foi eficaz a metodologia? O aluno aprendeu? Quer dizer, o método foi adequado? Então, isso é uma questão muito importante para o professor verificar. E ela também vai indicar o tipo de dificuldade. E aqui entra a questão dos erros, né? Dos erros que determinado aluno apresenta. Os erros, na verdade, servem para sinalizar para o professor aonde é que o aluno está errando e o que ele tem que fazer para poder planejar uma atividade para sanar esses erros, né? Por isso é que ele replaneja. E ele vai replanejar as atividades pedagógicas para atender essa necessidade. Então vejam, quantas coisas o professor tem que estar atento e quantas coisas uma avaliação indica para o professor, né? Diagnóstico, ela é contínua, é o tempo todo o professor olhando, verificando, apontando, sistematizando, analisando as produções dos alunos. Então, a avaliação, ela traz essas nuances no processo de ensino e de aprendizagem, onde o professor tem que ficar olhando o tempo todo. Não dá para avaliar, dar nota e classificar o meu aluno. Eu tenho que acompanhar ele durante o processo de ensino. Então, esses critérios e esses objetivos têm que estar claro para o professor quando ele planeja uma atividade. E segundo os PCNs, que é aquele documento de referência nacional, principalmente esse documento que aponta critérios, aponta objetivos, aponta conteúdos, né? No ensino de língua portuguesa, ele diz assim: a adoção destes critérios pressupõe a adoção também dos objetivos propostos neste documento. Então, isso é uma coisa importante. Por isso é que este documento serve para orientar a prática do professor, né? Porque ele aponta isso, aponta esses objetivos, né? E esses critérios também. Muito bem. E as adaptações dos objetivos que cada equipe escolar julgar necessárias
precisam corresponder às adaptações também dos critérios. Então, veja, não é somente pegar os critérios e os objetivos deste documento e transpor para a prática. Eu preciso discutir isso com quem? Com a minha equipe escolar, ou seja, com os meus pares, né? Bom, enfim, para avaliar segundo os critérios estabelecidos, é necessário considerar também, gente, olha, isso é uma palavra importante, os indicadores bastante precisos que sirvam para identificar de fato as aprendizagens realizadas. Quer dizer, eu tenho aí uma série de fatores envolvidos em jogo, onde, quando eu vou estabelecer uma avaliação, um critério de avaliação, para poder replanejar o meu ensino, eu tenho algumas questões importantes. Quais são elas? Eu tenho o documento de referência nacional, que é o PCN, né? Este documento que orienta, que norteia, que apoia a prática do professor. Eu também tenho que articular esses objetivos, esses critérios de avaliação, junto com os meus pares, com os meus colegas, no coletivo, né? Que é aquele momento que acontece na escola, que é o momento do planejamento pedagógico. E também tenho que estar levando em consideração os indicadores, que são os indicadores de referência nacional, que são as avaliações sistemáticas. Então, essas coisas, é muito importante o professor, na hora de planejar o seu ensino, estar atento, né? Por quê? Porque ele acumula uma série de dados e ele pode levar isso a favor do teu ensino. Então, é legal a equipe também olhar para as outras avaliações que acontecem, né, em âmbito nacional e até mesmo em âmbito internacional. E quais os critérios? Veja, olha que coisa interessante. Quais os critérios a adotar? Primeiro, existe também na escola os indicadores internos. Esses indicadores internos é tudo aquilo que o professor possibilita para fazer com que o aluno avance na aprendizagem. Por exemplo, leitura e interpretação, produção de textos orais e escritos, atividades linguísticas, atividades de sistematização, atividades de domínio do código linguístico, né? As atividades de alfabetização, enfim, todas as produções e todas as atividades que os alunos realizam na escola. O professor também leva em consideração os PCNs, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais. Por quê? Porque eles estabelecem os objetivos e os conteúdos, tanto para o primeiro quanto para o segundo ciclo do ensino fundamental. E também ele leva em consideração esses indicadores externos, que são as avaliações de referência nacional, as avaliações sistemáticas, né? Por exemplo, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o PISA, que já é aqui em âmbito internacional, né? E também o Enem, por exemplo, caso ele queira verificar quais são as competências leitoras e escritoras que o Enem está avaliando. Então, isso é muito interessante. Concluindo, o que a gente pode dizer? Para avaliar, não basta corrigir a atividade do aluno somente, né? E também eu preciso, como professor, oferecer feedback das atividades propostas. É o grande diferencial da avaliação de hoje. Hoje o professor, ele, além de avaliar, ele oferece esse feedback ao aluno, né? Ele conversa com o aluno. Ele diz assim, olha, você está cometendo alguns erros, precisamos melhorar aqui. Então, olha, eu sugiro que você faça isso. Também a gente pode estar fazendo desta forma, pensando de uma outra maneira. Quer dizer, ele sinaliza para o aluno onde ele precisa melhorar e propõe uma outra atividade. Esta questão do feedback é muito importante. Isso não ocorria na avaliação tradicional.
né? O professor lá dava uma atividade, depois ele corrigia, entregava a atividade para o aluno e o aluno ficava com aquele monte de atividade sinalizado em vermelho e tal, e aquilo não representava nada construtivo para o aluno. Então ficava difícil do professor e do aluno interagirem, né? O aluno falava assim, ai, nossa, eu não suporto essa matéria, porque eu só erro. Quer dizer, ou seja, o aluno ficava desmotivado, né? Desestimulado. Então, na verdade, esse feedback é uma maneira do professor estar fazendo com que o aluno aprenda ainda mais, esse retorno à atividade do aluno. O aluno deve aprender com as intervenções do professor. Olha, isso é uma coisa assim fundamental e que possibilita um ganho na aprendizagem dos alunos, né? O professor, quando intervém, ele intervém visando que o aluno avance no conhecimento. Por isso é que a gente comentou que o professor é aquele que vai mediar entre o aluno e o objeto de conhecimento, né? Então é uma função muito importante essa do professor. Ele atua para favorecer a aprendizagem do aluno. E aí, olha só, uma avaliação competente, isso é uma coisa muito importante da gente estar colocando, é aquela que se opõe a qualquer forma de exclusão social, seja pela evasão, pela repetência ou por práticas infundadas. É muito importante a gente ter isso claro. Em uma boa prática de avaliação, uma prática competente, é aquela que se opõe a toda e qualquer forma de exclusão social, né? Seja pela evasão escolar, seja pela repetência ou pelas práticas infundadas. E aí vocês podem estar me perguntando, mas que práticas são essas, hein, professor? Veja, tem práticas que a gente escuta assim na escola. Ah, o meu aluno, ele não vai ler mais do que isso mesmo, porque na casa dele ninguém lê para ele, porque ele também não gosta de leitura, porque ele não é incentivado a ler. Quer dizer, quem tem que incentivar é o professor, porque o professor é o profissional do ensino, né? O professor tem que dar suporte para que ele goste dos livros. Como? Levando os livros para a sala de aula, lendo para os alunos, dando esse repertório que a gente só vê nos textos escritos, né, impressos. Então é muito importante isso, que essas práticas infundadas não venham interferir mesmo no processo de ensino, no processo pedagógico, ok? Agora eu convido vocês a participar do nosso primeiro quiz. Segundo os PCNs, para avaliar é necessário considerar indicadores que sirvam para identificar de fato as aprendizagens realizadas. Em qual destes indicadores abaixo a escola pode se pautar para exercer uma prática reflexiva de avaliação? Alternativa A, o método adotado pelo professor em sala de aula. Alternativa B, as avaliações internacionais, nacionais e da escola. Alternativa C, a condição sociocultural do aluno. Alternativa D, o currículo ministrado pela equipe pedagógica. Parabéns para você que assinalou a letra B. É isso aí, a escola deve se pautar nos indicadores das avaliações de referência nacional, internacional e os da própria escola. Parabéns. A dica de leitura de hoje é o livro O Ensino de Leitura. Este livro faz uma ampla análise das evidências de pesquisa, desde sistemas de escrita antigos até modelos computacionais de leitura. A autora oferece uma solução inovadora para a guerra da leitura, o debate de um século em torno da eficácia dos métodos fônicos versus palavra inteira.
Neste segundo bloco, vamos discutir um pouco a questão do ensino de leitura e quais as avaliações sistemáticas que vão perpassar o ensino de leitura. Quais são as avaliações que têm relevância e que o professor pode estar utilizando no seu planejamento pedagógico. Em relação à leitura, as avaliações sistemáticas, que são as avaliações externas, apontam, por exemplo, eu estou ilustrando aqui para vocês, que em 2005 o SAEB apontou um pior desempenho da quarta série. Olha que interessante. Quer dizer, em relação a 1995, gente, é um espaço muito longo de tempo. Veja, de 95 para 2005 teve o pior desempenho no ensino de leitura. Por outro lado, o PISA, que é a avaliação que avalia a leitura internacionalmente, apontou o Brasil em último lugar entre os 32 países. E o INAF, que é o Instituto Nacional de Analfabetismo Funcional, que avalia pessoas entre 15 e 64 anos, com mais ou menos tendo a quarta série como escolaridade, apontou que só 26% estão plenamente alfabetizados. O que isso mostra para nós, que somos professores? Que o ensino de leitura precisa melhorar, né? As avaliações sistemáticas estão apontando esses dados, né? Que o desempenho de leitura está cada vez mais baixo. Isso é uma coisa muito séria, que cabe à escola estar pensando, replanejando o seu ensino, de modo a fazer com que esses alunos avancem na aprendizagem. Isso está em âmbito nacional, gente, está em âmbito do país, quer dizer, as avaliações e as pesquisas apontam que o ensino de leitura precisa melhorar. Olha, eu peguei alguns dados referente a 2005 e 95, claro que isso já mudou, mas é interessante a gente fazer essa comparação. E hoje, como é que está o ensino de leitura hoje, né? Você está acompanhando esses dados? Está evoluindo? Não está evoluindo? Que tipo de reflexão a gente pode estar fazendo? E cabe perguntar, veja, tornar os alunos proficientes em leitura, seria este um desafio para nós, educadores? Como podemos ensinar a ler se não somos nós mesmos usuários da leitura? Eu sempre levanto essas questões que servem para a gente refletir. Gente, como que a gente pode garantir um bom ensino de leitura se eu não leio constantemente, se eu não levo os textos para a sala de aula, se eu não coloco ou elaboro ou planejo diferentes estratégias de leitura de modo a facilitar o ensino da leitura? Como que eu, professor, posso garantir um ensino eficaz se eu mesmo não sou ou não faço uso das práticas de leitura? Então, nós que somos educadores, somos professores, somos profissionais do ensino, temos que estar o tempo todo lendo, o tempo todo temos que estar nos informando, né? E nos situando no mundo, até mesmo para levar essas informações e essa visão de mundo para os nossos alunos. Isso é uma questão assim, muito importante, que cabe a gente estar se perguntando toda hora. Será que o meu planejamento está dando conta de garantir um bom ensino? Né? Será que o que eu estou planejando, o material que eu estou levando para a sala de aula, está garantindo um bom ensino? Isso é uma questão muito importante e que cabe a gente estar fazendo essa reflexão. E qual o papel do professor? Veja, toda a aula eu estou convocando vocês a refletir. Qual é o nosso papel? Qual é o papel do professor no ensino de língua portuguesa? O profissional do ensino é o professor. Não dá para falar assim, olha, professor, o professor é o educador, é o que reflete. Não, ele é tudo isso, mas ele é o profissional do ensino. É ele que tem que garantir a aprendizagem do aluno. E ensinar, gente, é facilitar a aprendizagem de quem? Do aluno, né?
todo o planejamento pedagógico tem que estar olhando para o aluno. É o aluno que tem que ser beneficiado. O professor, ele, quando planeja, ele cria condições para que o aluno possa se desenvolver e ele possa desenvolver o quê? A sua competência leitora e discursiva, né? Nós estamos falando do ensino de língua portuguesa, então é importante ressaltar isto. E, ao criar condições, ele tematiza aspectos que são prioritários em função das necessidades dos alunos e de suas possibilidades de aprendizagem. Por isso que a gente está o tempo todo falando, tem que ouvir o aluno, tem que deixar o aluno falar, o aluno sinaliza para a gente qual é o conhecimento que ele está trazendo para a sala de aula. E, além de tudo, o professor também garante a aprendizagem do aluno, né? Por quê? Porque esta aprendizagem do aluno é decorrente do ensino. Essa é uma questão central. Quando as pessoas dizem para mim assim, professor, qual é o método que eu tenho que estar utilizando com os meus alunos em sala de aula? Eu respondo assim para os professores, olha, o melhor método é aquele que você ensina e o aluno aprende. Se você está favorecendo, garantindo, fazendo com que o seu aluno domine aquilo que você está ensinando de uma forma eficaz, esse é o melhor método. Eu não posso falar para você assim, olha, professor, utilize este método, porque este é bom. Olha, utilize este, mas eu posso falar para você, olha, existem diferentes métodos, existe uma série de concepções que você tem que estar olhando, analisando e trazendo para o seu planejamento pedagógico. Agora, uma questão central é a questão do ensino dirigido pelo professor, né? Ou seja, a aprendizagem do aluno decorre do ensino do professor. Então, um bom professor é aquele que consegue olhar em todos os ângulos quais são os alunos que estão aprendendo, quais são os alunos que precisam aprender de uma outra forma, de uma outra maneira. Porque assim ele consegue olhar, planejar e reformular a sua prática pedagógica. Então, essa é uma questão muito importante. E ensinar é desenvolver atividades relativas a aspectos de áreas do conhecimento. Então, ensinar é isso mesmo, é desenvolver atividades de língua portuguesa, atividades de matemática, etc., né? De modo que o aluno substitua o seu repertório prévio pelo repertório estabelecido como meta pelo professor. Olha, isso é uma questão muito importante. E ela é importante por quê? Porque não adianta só diagnosticar o que o aluno já sabe. É preciso fazer com que ele avance. Avance como? Né? Propondo atividades que sejam desafiadoras, atividades que sejam favorecedoras da aprendizagem. Então não adianta falar para mim assim, olha, o meu aluno, professor, ele tem este conhecimento. Por quê? Porque ele tem este conhecimento, perfeito. Agora, o que é, professor, que você vai fazer para que este conhecimento se amplie, né? Então, é uma questão muito importante. Não adianta só diagnosticar o conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio que o aluno está trazendo para a sala de aula, ele tem que ser ampliado, ele tem que ser estendido, né? O aluno tem que vivenciar outras situações e situações bem desafiadoras no próprio ensino de língua portuguesa. E ler não é uma habilidade tão simples assim. Por quê? Olha, o que a gente pode dizer de leitura e leitura a grosso modo? Bom, quando a gente lê, a gente decodifica, né? Ou seja, a gente interpreta os símbolos, os signos, né? Então a gente decodifica, existe aí uma correspondência gráfico-fonológica. Também essa correspondência, essa decodificação, ela vem junto com uma questão que é a compreensão. E aqui, gente, você tem níveis de compreensão. Por quê? Porque ler
é ser ouvinte de um texto. Você que é autor, você é o tempo todo um falante. E o leitor é aquele que ouve. Como que a gente mede o nível de compreensão de uma criança que está aprendendo a ler? Você já pensou nisso? Já parou para pensar nessa questão? Então, veja bem, a compreensão ela também pode ser avaliada, medida, vamos dizer assim, né? Não medida no sentido de quantificar, olha, tantos por cento sabe compreender, então eu tenho aqui uma sala boa, uma sala ruim. Não é isso, gente. É avaliar no sentido assim, olha, meu aluno, ele está sabendo compreender. E como que a gente compreende, sabe que um aluno está lendo e está lendo com compreensão? Por exemplo, quando você apresenta para ele um desenho, né? Um desenho, por exemplo, vou colocar assim, o gato está em cima da cama e mostra para ele e pede para ele identificar, por exemplo, esta frase. Quando ele identifica, faz esta relação da figura com o texto, né, com a frase, por exemplo, você sabe, professor, que ele está compreendendo aquilo que ele está lendo. Ele está fazendo esta relação da figura com o texto. Então, esta relação favorece ao professor saber se ele está compreendendo ou não aquilo que ele está lendo. E ler não é mesmo uma habilidade simples. Por quê? Porque, olha, depende da interação entre diferentes variáveis. Gente, eu tenho uma série de variáveis que estão em jogo, né? Então, eu tenho, por exemplo, na leitura, a questão dos símbolos, a questão das combinações entre de letras, né? Combinações entre consoantes e vogais. Eu tenho, por exemplo, num texto, para que ele possa ser bem compreendido, as marcações de tempo, de espaço, a questão da pontuação, a questão também ortográfica, quer dizer, são muitas as variáveis. É uma habilidade cuja aprendizagem dificilmente se dá informalmente. Por quê? Porque lá na escola é que estas atividades de leitura são sistematizadas. Quem que se sistematiza? Né? O professor. Então, o professor é que vai sistematizando essas atividades de modo a favorecer o ensino da leitura e de modo que o aluno aprenda com mais facilidade. Por isso que o professor elabora essas estratégias. E é uma habilidade que na história da humanidade se desenvolveu muito tardiamente. Por isso que ler não é mesmo uma habilidade tão simples, porque está em jogo aí uma série de fatores, de variáveis que interferem no processo de leitura, né? Por exemplo, num texto escrito, eu tenho aí sinais de pontuação, marcações de tempo, de espaço. Tudo isso vai interferir aonde? No processo de leitura, no processo de decodificação, no processo de inferência do texto, né? Nas estratégias utilizadas pelo leitor. Quer dizer, uma série de fatores estão em jogo. E cabe aí o professor estar olhando quais são as atividades que favorecem, quais são aqueles aspectos impeditivos no ato da leitura, no ato de ler, né? Onde o professor vai sinalizar para o aluno como que o aluno vai lendo, vai adquirindo esse repertório de uma forma mais prazerosa, mais facilitadora no seu processo. Só para ilustrar vocês, eu vou apresentar aqui um software educativo que é utilizado no ensino de leitura. É utilizado tanto por professores como pesquisadores. Eu mesmo, na minha pesquisa de mestrado, utilizei esse software. Eu ensinei a ler a alunos que estavam na 5ª e 6ª série que não sabiam ler e escrever. Quer dizer, eu utilizei de uma ferramenta tecnológica no ensino de leitura. Eu vou apresentar a vocês. O software Mestre é um software educativo que é utilizado no ensino de leitura, né? Ele foi proposto pelos pesquisadores Goios e Almeida. Goios é o professor Celso Goios, tá? Celso Goios. E ele é professor da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos.
E este software educativo, ele trabalha o ensino de leitura a partir de combinações entre som, imagem e texto. Então, o primeiro passo é a leitura de palavras. Então, veja, esta é a tela principal do software. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma série de fatores que o professor pode estar observando. Só para vocês olharem, olha só. Eu tenho aqui aonde as atividades que o aluno vai estar realizando. Esse bloquinho é onde sai o relatório para o professor saber quais são os momentos que o aluno não está acertando ou quais são as atividades que ele acerta. Aqui estão relacionadas todas as imagens. Neste aqui, gravadorzinho, é onde está proposto o som das palavras. E aqui é onde o professor planeja a sua atividade de ensino de leitura. Perfeito? Então, só para ilustrar, olha só. Quando o aluno clica no bonequinho, aparece um monte de atividades. Então, o professor pode estar propondo atividades de ensino de leitura e de escrita, né? O aluno coloca o nome dele aqui e clica no bonequinho para poder iniciar uma atividade. Então, veja. Aí aparece, por exemplo, o ensino da relação imagem-texto. Então, a partir deste modelo, que é uma figura, o aluno vai estar relacionando com o texto. Então, diante do modelo da figura peixe, o aluno clica na palavra peixe. Numa outra relação, por exemplo, a relação da palavra ditada com a palavra impressa, né? Então, é sinalizado para o aluno uma palavra, por exemplo, dedo. E o aluno, entre as três palavras, vai fazer a relação. Então, dedo do som com dedo da palavra impressa. E um outro exemplo é o ensino da relação imagem-construção. O que é isso? É o ditado a partir de uma figura. Então, diante da figura pato, o aluno vai indicando quais são as letrinhas que compõem a palavra pato, né? Então, pato. Vocês podem estar me perguntando, mas por que só 4 letrinhas, né? Veja, eu trabalhei com alunos que tinham um desempenho muito deficitário. Então, não adiantava eu colocar um monte de letras aqui embaixo. Eu teria que garantir primeiro que eles se firmassem, para depois eu ir incluindo outras letras. E, por último, o software apresenta um feedback. Olha que questão interessante, a gente vem comentando isso o tempo todo, né? É preciso dar retorno à atividade do aluno. Então, quando o aluno acerta, por exemplo, o menininho coloca a bola aqui na cesta e é dito para ele, muito bem, perfeito. Quando ele erra, por exemplo, ele cai do skate. Ah, que pena, você errou. Ah, que dó, você errou. Quer dizer, as crianças gostam de ver essas coisas, né? E o software mestre, ele é um software educativo porque ele é um recurso tecnológico auxiliar aonde? Na prática pedagógica e no ensino e aperfeiçoamento inicial da leitura. É eficiente porque permite que o aluno adquira o repertório necessário em seu próprio ritmo. Olha só a questão do ritmo do aluno, a gente está falando isso o tempo todo. E cada passo adquirido é de forma consistente e torna-se alicerce para a aquisição de novos repertórios, facilitando quem? A atuação do professor. O software mestre é um instrumento utilizado para ensinar leitura. Quer dizer, o professor utiliza de um instrumento para garantir um ensino de leitura, né? Um ensino de leitura mais eficaz, tá certo? Então, o professor lança a mão de outras estratégias e uma delas é o software educativo. Eu convido vocês a participar agora do nosso segundo quiz. Uma tecnologia como o software mestre pode substituir a atuação do professor? Alternativa A,
Sim, é um recurso infalível no ensino de leitura e escrita. Alternativa B, não. Só o professor é capaz de ensinar. Alternativa C, sim. Planejar atividades independente da ação do professor. Alternativa D, não. É somente um recurso facilitador na aprendizagem do repertório de leitura e escrita. Parabéns para você que assinalou a letra D. É isso mesmo. O software educativo, como qualquer outro software educativo, não vai substituir a atuação do professor. É só um instrumento facilitador, como no caso do software educativo, no ensino de leitura e escrita. Parabéns para você. Neste terceiro bloco, nós vamos comentar um pouco sobre a questão da literatura na escola, né? Dos livros de literatura, dos gêneros literários. Então, é uma hora em que o professor propõe momentos para que o aluno pense, sonhe e extravase a sua compreensão leitora, né, de tudo aquilo que está sendo apresentado para ele, dessa relação da leitura com o mundo, com a sua vida. Então, a leitura da literatura tem um pouco esta função. E eu vou abrir este bloco com uma frase, olha só. Os livros não são capazes de mudar o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Olha que interessante. Os livros só mudam as pessoas. Quem escreveu isso foi Mário Quintana, né? Veja, a literatura na escola é uma questão muito importante, porque para trabalhar literatura, o professor precisa trabalhar com textos, é óbvio, e textos que abordam a questão do letramento e da literatura na escola. Olha, são coisas que estão totalmente ligadas. Qual a diferença de letramento para alfabetização, né? É uma questão que a gente pode estar se perguntando. O que é que tem que ter numa coisa, que tem que ter na outra? Qual a diferença entre ambas, né? São textos relacionados à literatura na escola e o seu engajamento sociocultural nos contextos de aprendizagem. Essa questão da literatura também desenvolve a linguagem, né? Essa linguagem escrita da criança. Bom, esta linguagem que depende também de uma convivência com as práticas de linguagem no seu cotidiano. Olha, ainda em destaque, a gente pode estar colocando que essa questão da literatura também serve para uma construção social do discurso oral. Olha que coisa interessante. Sobretudo, as narrativas têm um pouco essa função, né? Como fundamentais ao processo de letramento. Essa é uma questão muito importante, essa questão da literatura. Veja, às vezes, a gente não tem a noção de como a leitura em voz alta, ela garante esta forma de olhar para o mundo, olhar para as questões do contexto, né? Então, é uma questão muito importante. Talvez a gente não tenha essa noção da importância dessa leitura em voz alta. Porque se os meninos nunca ouvem, ou se eles nunca leem, ou se ninguém lê para eles, porque ler também pode ser pelos seus próprios olhos, ou como pelos olhos do professor, não importa, a linguagem está lá, eles não conseguem encontrar a forma na hora de escrever um bom texto. Então, a leitura em voz alta, ela tem esta característica, esta função de repertoriar o teu aluno, de dar repertório para como ele vai encontrar a forma, por exemplo, na hora de estar escrevendo um gênero literário. Então, a literatura, ela possibilita isso, possibilita o aluno a encontrar este gênero, encontrar a forma, vai dando repertório para o aluno. A questão da literatura é uma questão assim, que faz o aluno
a imaginação do aluno viajar, né? O professor, quando possibilita a leitura em voz alta, ele também traz outros elementos para a questão do ensino da literatura, que são elementos, por exemplo, do cotidiano, sociocultural, né? Que vem trazendo aí repertório para este aluno. Que isso faz toda a diferença na hora dele produzir, é lógico. Quanto mais repertório oral o meu aluno puder adquirir, melhor ele vai escrever seus textos e vai escrever com qualidade. Então isso é uma coisa legal de estar pensando e a literatura possibilita isso. E o papel fundamental da escola, olha só, está em optar por materiais alternativos em lugar somente do livro didático, né? Então a gente tem outros materiais proporcionando o desenvolvimento da competência comunicativa e crítica dos alunos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. É uma coisa importante da gente estar pensando. A escola não pode ficar num único tipo de material. Não existe só o livro didático, não existe só, por exemplo, aquela literatura que está na escola. Existem outras literaturas. Por exemplo, o jornal é um outro tipo de texto que pode ser introduzido na prática pedagógica. O aluno pode estar trazendo um outro tipo de texto para ser discutido. Então, quanto mais textos eu colocar em jogo para ser discutido, o repertório adquirido pelo aluno será muito mais potencializado, né? Eu potencializo a aprendizagem desse aluno. Então é importante mergulhar os alunos nessa diversidade textual. E diz Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Olha, quando a gente trabalha com literatura, tem uma coisa que é contar histórias, né? Veja, os nossos pais contam histórias, os nossos avós contam histórias, os nossos amigos vão contando histórias. E quando você conta história, você acaba alimentando um sonho e uma fantasia. Então o professor também pode contar histórias na sua sala de aula, né? E quando você conta história, quando o professor trabalha com esses gêneros, que são os gêneros literários, ele também estabelece uma relação. E uma relação com quem? Com o aluno, lógico, também uma relação com a literatura. Lembrem-se disso, o professor é mediador entre o aluno e o objeto de conhecimento. Ó, o professor atua aqui, ó, né? Então, além de contar história, né, além de contar ou ler história, ele informa os alunos sobre ela. Ele cria condições, olha, novamente, ó, a questão do planejamento. Ele cria condições para que eles lidem com a história a partir de seus pontos de vista. Olha que interessante. Trocando impressões sobre ela, assumindo posições e personagens, criando novas situações através das quais eles vão descobrindo a história original. Então, veja, essa é uma questão muito importante, porque a partir da literatura, o professor cria outras estratégias de ensino. Por exemplo, ele pode dramatizar aquilo que ele leu ou aquilo que os alunos leram. Eles podem contar uma outra história, eles podem recontar essa história um para o outro. Eles podem fazer um sarau de recontos, por exemplo. Quer dizer, existem outras formas. A literatura possibilita isso. Você pode levar literatura para uma outra classe ou para um outro público. Quer dizer, existe esta possibilidade. Então, a literatura favorece isso, o envolvimento das pessoas com os textos, o envolvimento das pessoas com este mundo letrado. E aí cabe uma questão muito importante, que é a questão da intervenção pedagógica. E quando eu digo intervenção pedagógica, é aquela intervenção que é realizada por quem? Pelo professor, né? Lembre-se, o professor é o profissional do ensino. Então, cabe a ele também planejar atividades de literatura e também encaminhar estas atividades, né? Bom, quando ele planeja, encaminha, ele acaba também organizando
Organizando quem? Os alunos. Ele pode, por exemplo, propor atividades em grupos, ou em duplas, ou em trios, bom, enfim. Ele pode estar propondo uma série de atividades envolvendo a literatura. Ele organiza a rotina semanal, quer dizer, no momento da semana vai existir um momento em que os conteúdos, a literatura vai ser potencializada, né? E esta intervenção, ela tem que ser pontual. Lembre-se, o aluno também aprende com a intervenção do professor, antes, durante e após as atividades. Então, esta é uma questão muito importante. Novamente, o papel do professor está aí. Ele organiza a atividade, ele organiza a classe. Quando ele organiza a classe, ele exerce a gestão em sala de aula, né? Que é uma questão importante. Então, quando se trabalha, por exemplo, com literatura, é bom trabalhar com essa questão dos grupos, né? Um lê para o outro, um vai aperfeiçoando a leitura e, ao mesmo tempo, apreciando o que está lendo, né? Existe aquela questão do escutar bons textos. Quer dizer, é uma questão muito interessante essa, porque o professor é que potencializa isso. É ele que intervém. E essa intervenção, ela é pontual, lógico, o aluno aprende com esta intervenção. E, lógico, propondo atividades em grupo, o professor pode circular nos grupos. Ele atende uma maioria, né, que é o grupo. E isso é legal, ele dá atenção não só para um, como para o grupo. Essa intervenção é fundamental. Em alguns gêneros literários, a gente pode estar destacando, olha só, as fábulas, né? As fábulas é um gênero literário, ou seja, são aquelas narrativas curtas que apresentam, né, via de regra, uma moralidade final. Então é aquele tipo de texto assim, moral da história, né? Aí vem a moral da história. E aí a gente tem uma série de fábulas, eu só citei algumas aqui, a cigarra e a formiga, o coelho e a raposa, né? A raposa e as uvas, quer dizer, tem uma série de fábulas que contribui, né? Contribui. É uma palavra legal da gente estar marcando. Contribui para este processo, né? Processo de leitura e de literatura na escola. A questão dos contos de fadas, né? Narrativas que, tendo ou não a presença de fadas, apresentam em seu núcleo a questão da realização essencial do herói ou da heroína. Exemplo, A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, Rapunzel, Cinderela e entre outros. Vejam, uma vez eu estava vendo um aluno escrever um texto e o gênero literário era o conto de fadas. E aí os dois meninos estavam trabalhando e um falava assim, a menina pegou o carro e o outro falava assim, não é isso. A donzela pegou a carruagem. Então, veja, olha a questão da língua, a questão da linguagem num texto de conto de fada, né? Então, é muito interessante que eles escutem, ouçam bons textos e possam estar aproveitando dessa oralidade para produzir bons textos. E o narrador? Do ponto de vista do narrador, aquele que conta a história, implica reconhecer a importância da narração, melhorar a expressão oral, despertar o interesse por autores, ler com prazer e gostar, lógico, de crianças, né? É preciso gostar de crianças para contar histórias. Para fechar a nossa aula de hoje, eu trago uma frase de Monteiro Lobato. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar, do mestre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato fechou a nossa aula de hoje. A literatura tem um pouco dessa função, de levar um outro mundo, um outro olhar para as nossas crianças, né? As crianças, a imaginação delas, quando lê, ou quando alguém lê para elas, faz com que elas se extravase, né? Vai longe. Os livros têm um pouco isso, de fazer com que a nossa imaginação possa ir longe, que a gente possa sonhar com a literatura, com alguns gêneros literários, tá certo? Eu convido vocês para participar do nosso último quiz.
Quais desses aspectos devem ser garantidos pelo professor ao realizar uma atividade de leitura na escola? Alternativa A: preparar a sala de aula para a exposição dos trabalhos pedagógicos. Alternativa B: oferecer condição unilateral de leitura. Alternativa C: planejar, implementar e gerenciar atividades pedagógicas, intervir quando necessário e garantir a aprendizagem dos alunos. Alternativa D: limitar a capacidade de aprender conteúdos de leitura e literatura na escola. Parabéns para você que escolheu a letra C. É isso mesmo. O professor planeja, implementa, gerencia, intervém e garante a aprendizagem dos alunos. Parabéns para você. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de tirar as dúvidas na plataforma, ok? A gente se encontra num próximo encontro. Até a próxima!